Cuidado com as conjecturas ousadas e aventureiras sobre a maneira como Cristo virá para julgar o mundo, por meio das vãs e carnais corrupções de um reino temporal de Cristo. Muitos são muito premonitórios a esse respeito, e existem livros estranhos, pelo menos em suas próprias expressões, que podem discernir a própria maneira da sua vinda, que Cristo virá do céu e habitará 1000 anos na terra, e os mortos ressuscitarão e viverão no mundo, mas essas são coisas das quais as Escrituras nunca fazem menção. Devo abordar esta promessa de Cristo, mas voltarei. Uma questão integrante que é esta: se Cristo Jesus, ao prometer a seus discípulos que voltaria, queria dizer que viria para reinar na terra aqui por 1000 anos, ou se deveria se referir à última vinda de Cristo para julgar o mundo? Esta e outras passagens das Escrituras são usadas para provar que Cristo virá nos céus em pessoa e viverá na terra por 1000 anos. Eles imaginam que quando Jesus Cristo vier para reinar pessoalmente, ressuscitará todos os mártires que perderam a vida por sua causa. O diabo será preso para que não tente mais os homens a pecar, e os ímpios serão presos para que não persigam a igreja de Deus. Essa é uma opinião antiga que remonta quase aos tempos dos apóstolos. Antes de apresentar meus pensamentos sobre as palavras referentes à vinda de Cristo, que segundo eles reinará por 1000 anos na terra, mostrarei a origem dessa opinião. A ascensão do milenarismo. Primeiramente, Eusébio e outros nos informam sobre a origem dessa opinião. Teve origem em Cerinto, que viveu na época de João. Cerinto, um herege notório naqueles tempos, sustentava que Cristo nascerá da união de um homem e uma mulher, e não de uma virgem, o que nascera como os demais, que nasceram sendo, portanto, um pecador. Ele foi o primeiro autor a dar origem a essa opinião. Eusébio afirma que Papias, bispo de Heráclopes, também a defendia, mas não de certa forma tão explícita quanto Cerinto, e sim de maneira mais espiritual. Havia inclusive um que disse nos apóstolos, pois eles almejavam o reino temporal, por isso perguntaram a Cristo, quando ascenderia ao céu? Senhor, quando restaurarás o reino a Israel? Na época dos apóstolos havia uma ideia pré-concedida de que Cristo deveria ser um monarca terreno, destruir todos os reis da terra, todos os inimigos do mundo, e vir aqui para reinar por 1000 anos sobre a terra. Essa ideia foi levada para a Alemanha, onde foi datada por João de Leitão, na Westfália, e transmitida a nós na Inglaterra por homens dos tempos recentes. Agora vamos à refutação. Refutação. Primeiramente citarei expressamente as Escrituras que afirmam que Cristo não virá pessoalmente no céu até a sua última vinda para julgar o mundo. Em segundo lugar, darei a vocês alguns motivos bíblicos pelas quais Cristo não pode vir do céu corporalmente em pessoa para reinar 1000 anos na terra. Em terceiro lugar, mostrarei algumas coisas absurdas, incongruências que ocorreriam se Cristo viesse reinar 1000 anos sobre a terra. Porque Cristo não pode vir antes da sua última vinda. Primeiro, vejamos as Escrituras expressas, que são 4. A primeira passagem das Escrituras, Atos 13 e 21. Os céus devem recebê-lo até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pelas bocas de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Ali o apóstolo diz diretamente que o céu deve receber e guardar Jesus Cristo. Por quanto tempo? Até a restauração de todas as coisas. Os milenaristas sustentam que a restauração de todas as coisas podem ocorrer no tempo do reinado pessoal de Cristo, mas mostrarei que essa restauração de todas as coisas não pode acontecer antes do julgamento do mundo por Cristo. Primeiro, não pode haver uma abolição total do pecado no mundo, pois ao final dos 1000 anos haverá muitos homens ímpios, e durante esses 1000 anos, e todas as coisas podem ser restauradas, pois o pecado traz a criatura sob maldição. Evidente que isso não pode ocorrer antes da última vinda de Cristo para julgar o mundo, porque outras escrituras dizem que o tempo da restauração não pode ser antes da ressurreição dos nossos corpos. Romanos 8 e 23. Não somente eles, mas nós mesmos, que temos o fruto do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção, isto é, a redenção do nosso corpo. Ou seja, as criaturas, por assim dizer, gemem, sendo usadas pelos homens como instrumento para a desonra de Deus, de modo que até que os corpos de todos os eleitos sejam redimidos e glorificados, a criatura permanece sob maldição por causa dos pecados e abusos do homem. E aqueles que defendem o reinado pessoal de Cristo
por 1000 anos na terra, embora sustentem que os mártires ressuscitarão naquele tempo, não sustentam que todos os eleitos ressuscitarão naquele tempo. Portanto, o apóstolo afirma expressamente que os céus devem guardar a pessoa de Cristo até a restauração de todas as coisas e a ressurreição dos corpos dos eleitos. Além disso, fica evidente, pelo contexto em Atos 3, que a restauração de todas as coisas não pode significar outro tempo, senão da vinda de Cristo para o julgamento. Primeiro, porque se diz que o tempo aqui mencionado é quando os judeus seriam revigorados pela presença do Senhor. Versículos 19 e 21. Arrependam-se, pois, e convertam-se para os seus pecados sejam apagados, quando vierem os tempos de refrigério da presença do Senhor. E ele enviará Jesus Cristo, ao qual antes de vós foi anunciado, o qual o céu deve receber até os tempos da restauração de todas as coisas, da quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio do mundo. E eles não podem ser revigorados pela presença do Senhor até a vinda de Cristo, para o julgamento e a sua ressurreição. Em segundo lugar, foi o momento em que Deus declarou solenemente o perdão dos pecados para todos os eleitos. Arrependam-se, pois, e convertam-se para que seus pecados sejam apagados. Em terceiro lugar, diz e todos os profetas dão testemunho disso, que aqueles que defendem o reinado pessoal de Cristo por 1000 anos na terra não podem afirmar que todos os profetas falaram assim, pois Moisés, Daniel e outros, aliás, nenhum dos profetas fala do reinado de Cristo por 1000 anos na terra. Portanto, isso não pode se referir ao reino de Cristo por 1000 anos na terra. A segunda passagem da Escritura é o Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. As Escrituras nos dizem que Jesus Cristo, que ascendeu ao céu e está sentado à direita de Deus, permanecerá sentado até que tenha feito todos os seus inimigos por estrabo dos seus pés. O fato de os apóstolos afirmarem que todos os inimigos de Cristo serão feitos o estrado dos seus pés só poderá ocorrer na vinda de Cristo no último tempo. Observe as Escrituras onde o apóstolo afirma isso diretamente. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 23 ao 26. Mas cada um por sua vez, Cristo as primícias, depois os que de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, e houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, porque é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aqui está a vinda de Cristo, que se refere a todos os justos e injustos. Observem agora. Cristo, portanto, deve reinar nos céus até que todos os inimigos estejam debaixo de seus pés. Ora, nestes 1000 anos, nem todos os inimigos estão debaixo de seus pés. Por quê? Porque a morte virá então. A morte não será destruída então. Quando chegar ao fim, ele deverá entregar o seu reino ao Pai, que é mais claro do que isto, que os céus devem guardar Cristo até que todas as coisas sejam restauradas. E isso não pode acontecer antes do dia do juízo final. Além disso, Cristo deve reinar até o fim do mundo. A terceira passagem das Escrituras é 1 Coríntios, capítulo 15, versos 23 ao 24. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Então virá o fim quando ele entregar o reino de Deus o Pai, depois de haver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder. Esta Escritura nos diz que quando Cristo descer do céu, 3 coisas deverão ser feitas na vida de Cristo. Primeiro, todo homem deve ressuscitar. Ora, isso não pode acontecer daqui a 1000 anos, porque eles mesmos ressustentam que haverá apenas a ressurreição dos mártires, e aqui a Escritura diz que todo homem ressuscitará, que não pode ocorrer antes do dia do juízo. Em segundo lugar, quando Cristo vier, virá o fim. O apóstolo nos fala de sua vinda e do fim do mundo. Observe que a vinda de Cristo e o fim do mundo ocorrerão juntos. Em terceiro lugar, ele entrega o seu reino ao Pai, enquanto que, se Cristo reinasse aqui por 1000 anos, não se poderia dizer que ele renunciasse a um reino, mas sim que o tomasse para si. Ele teria que renunciar tudo a Deus Pai. Quando as Escrituras são tão claras, é surpreendente que os homens possam conceder ideias tão fantasiosas como a de que Cristo teria de vir como um monarca terreno para reinar aqui por 1000 anos. A quarta passagem da Escritura, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Com base nessa passagem das Escrituras,
Argumentarei contra a vinda de Cristo para reinar sobre a terra por 1000 anos. Primeiramente, está expressamente claro nas Escrituras que a vinda de Cristo mencionada ali se refere ao dia do juízo, no versículo 27. E assim como a todos os homens está ordenado uma vez, vindo depois disso o juízo. Ali a segunda vinda de Cristo se refere ao dia do juízo. Ora, se as Escrituras dizem que a segunda vinda é a sua vinda para o juízo, então Cristo não pode vir antes desse tempo para reinar sobre a terra, pois se ele viesse para reinar sobre a terra, então o apóstolo teria que chamar isso de sua terceira vinda. Houve apenas uma vinda que foi do céu para o ventre da Virgem, e não há outra vinda a seguir, senão uma segunda vinda, isto é, para o juízo. Em segundo lugar, dizem que Cristo virá uma segunda vez para a nossa salvação. Não se pode dizer que virá para a nossa salvação se a sua vinda for para reinar 1000 anos sobre a terra, que seria apenas um bem temporal, mas a vinda de Cristo deve referir-se à última e à grande vinda, na qual o mundo será julgado e as almas dos eleitos serão salvas. Agora, duas razões pelas quais Cristo não reinará pessoalmente na terra por 1000 anos. Amados, estas escrituras são muito claras para mim. Os motivos são dois: que Cristo não virá pessoalmente do céu para reinar na terra por 1000 anos. A primeira razão: os 5 acontecimentos concomitantes à sua vinda. Primeiro, porque as escrituras demonstram que quando Cristo vier pessoalmente do céu, haverá consequências concomitantes à sua vinda, que não podem ser atribuídas a nenhum outro momento senão a sua última vinda para julgar o mundo. Primeiro, quando as escrituras dizem que Cristo virá do céu, as escrituras nos dizem que os santos virá com ele. Judas 14. E Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou dizendo: Eis que o Senhor vem com 10.000 de seus santos. Assim, quando Cristo vier do céu, ele deve vir com seus santos e sim com seus anjos. E a vós que sois atribulados, aliviai-vos conosco, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar do céu com seus poderosos anjos. 2 Tessalonicenses 1:7. Juntamente a essas duas passagens bíblicas, vemos que Cristo deve ir com seus santos anjos. Mas aqueles que imaginam a vinda de Cristo daqui a 1000 anos não podem provar que Cristo virá com seus santos e anjos, pois as escrituras que parecem indicar isso não falam da vinda de anjos e santos. Segundo, dizem que quando Cristo vier do céu, os bons e maus serão reunidos e todos serão julgados por Jesus Cristo. Ora, isso não pode ser sobre o reinado pessoal de Cristo na terra. Isso você encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ora, nós vos suplicamos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele. Assim, a vinda de nosso Senhor e a nossa reunião para sermos julgados por Cristo estão ambas ligadas, porque quando a vinda do Senhor acontecer, então será o nosso tempo de reunião. Mateus 25, verso 31 ao 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os ovelhos dos cabritos. Em 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10 ao 11. Diz que o Senhor está reunido em Cristo Jesus, que o Senhor está reunido em Cristo Jesus. Primeiro, eu te ordeno, portanto, diante de Deus e todos do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. As Escrituras vos dizem que quando Cristo vier para julgar o mundo, haverá um evento concomitante à sua vinda. Ele reunirá todos para julgar tanto os bons quanto os maus. Aqueles que afirmam que Cristo virá para reinar 1000 anos sobre a terra não podem provar que então todos serão reunidos. Eles só defendem as matriarcas e ninguém mais. Portanto, não se pode referir a sua vinda para reinar por 1000 anos. Terceiro, quando Cristo vier, então será o fim do mundo. Um ponto final será estabelecido para este mundo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Então virá o fim quando ele entregar o reino de Deus ao Pai. Quando Cristo vier, então virá o fim. Agora, aqueles que defendem o reinado pessoal de Cristo sustentam que o fim do mundo não ocorrerá senão 1000 anos depois, porque Cristo deve reinar 1000 anos. Quarto, a ressurreição tanto dos justos quanto dos injustos é concomitante à vida de Cristo. 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. De modo que na vinda de Cristo haverá ressurreição geral de justos e injustos. Quinto, haverá a salvação das almas de todos os eleitos, que é um quinto concomitante da vinda de Cristo. Hebreus 9, 28. Cristo foi oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos,
e aos que o esperam aparecerão a segunda vez sem pecado para a salvação. Isso não pode se referir à vinda pessoal de Cristo à Terra para reinar por 1000 anos, porque ele não virá então para salvar as almas de todos os eleitos. Essa é a primeira razão pela qual Cristo não pode vir reinar sobre a terra, porque quando as Escrituras falam da vinda de Cristo no céu, acrescentam 5 elementos concomitantes que não se referem a uma vinda de Cristo à terra, mas sim a sua vinda para julgar o mundo. O segundo motivo seria pior para Cristo e para nós. Uma segunda razão é essa: Cristo não pode vir reinar na terra, porque se assim fosse, seria pior para Cristo e para nós do que é agora. Seria pior para Cristo deixar o céu e vir para a terra, deixar os santos, os anjos e o céu, para viver na terra entre os ímpios e os bons. Eles próprios confessam que então haverá ímpio na terra. Além disso, eles imaginam prazeres terrenos como o fruto da vinha que não murchará, como acontece agora, mas isso diminuiria a glória de Cristo, porque ele está hoje à direita do Pai. Ademais, imaginar que Cristo deve reinar na terra seria uma grande perda para todos os eleitos, pois temos o benefício da intercessão eterna de Cristo. Se Cristo estivesse na terra, perderíamos esse benefício. Hebreus 8:4. Pois se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, visto que existem sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Portanto, se ele estivesse na terra, perderíamos o benefício do seu sacerdócio. Logo, seria um grande erro para nós ter Cristo aqui na terra, pois o benefício de seu ofício sacerdotal não estaria tão disponível para nós como está no céu. Assim apresentei nas Escrituras e lhe dei razões pelas quais Cristo não pode vir antes de sua segunda vinda. 7 incongruências e absurdos. Agora, haveria 8 incongruências e absurdos que se seguiriam caso você admitisse que Cristo viesse reinar 1000 anos sobre a terra. Primeiramente, pelos princípios desses homens, decorrerá este inconveniente, que as pessoas possam saber exatamente o momento da última vinda de Cristo para julgar o mundo, pois aqueles que defendem o reinado pessoal de Cristo também defendem um momento, assim como o próprio evento, e também afirmam quando esse reinado começará. Portanto, alguns sustentam que Cristo virá reinar na terra no ano de 1650, um deles diz que, se não for em 1650, será em 1694. Aqueles que vão mais longe conjecturam sobre esse momento. Se assim o defendem, também afirmam um momento em que começará, então. Necessariamente precisamos saber exatamente quando será o dia em que Cristo virá para julgar o mundo, pois eles admitem que será imediatamente após os 1000 anos. Ora, amados, essa opinião que carrega esse absurdo de saber o dia da vinda de Cristo para julgar o mundo, e Cristo diz que ninguém do mundo pode saber, daquele dia e hora ninguém sabe. Marcos 13:12 e 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem que está no céu, nem o Filho, mas só o Pai. É uma opinião falsa. Em segundo lugar, essa incongruência também se seguirá, pois será uma grande desvantagem para Cristo ao vir reinar 1000 anos na terra, deixar seu Pai e o céu para vir possuir apenas a terra. Ora, Cristo tem mais felicidade no desfrute imediato de seu Pai no céu do que aqui na terra. Portanto, será uma perda para nós perdermos o benefício de seu ofício sacerdotal. Mas Cristo, o sol da justiça, estando no céu, está mais acessível aos crentes do que se estivesse na terra. Em terceiro lugar, observe o seguinte: se Cristo viesse à terra por 1000 anos, então após esse período, Cristo deixaria a igreja em uma condição pior do que a encontrou, e eu extraio essa conclusão do texto que se alegam ser a força de seu argumento. Apocalipse 25, 7-8. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto da sua prisão, sairá para enganar as nações que estão no 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número delas é como a areia do mar. Assim, depois dos 1000 anos, o diabo será solto novamente, e haverá uma multidão inumerável de inimigos, e eles destruirão multidões de justos. Portanto, Cristo deixaria sua igreja em uma condição pior do que encontrou, se fosse verdade que Cristo reinaria 1000 anos na terra. Em quarto lugar, se Cristo viesse reinar 1000 anos sobre a terra, então essa incongruência se seguiria. Teriam de haver 3 vindas pessoais de Jesus Cristo, pois a sua primeira vinda foi a sua encarnação, a segunda vinda para este 1000 anos, e a terceira vinda teria que ser para julgar o mundo, isto é, a última vinda. Mas as Escrituras mencionam apenas 2 vindas de Cristo. A primeira, a sua vinda do céu quando nasceu,
e a segunda vinda quando vier para julgar o mundo novamente. Em quinto lugar, se Cristo vier pessoalmente do céu para reinar por 1000 anos, esta incongruência se seguirá. Ou os santos e anjos devem vir, ou não vêm com Cristo, se devem vir com Cristo. Então é uma perda para eles. Então, eles deixar a presença imediata de Deus e vir à terra, onde haverá homens ímpios entre eles, ou não devem vir com Jesus Cristo. Ainda assim é uma perda para eles permanecerem lá, pois perderão por 1000 anos a presença corporal de Cristo, se Cristo estiver na terra. Não poderá estar no céu ao mesmo tempo, portanto, seria uma perda para os santos e anjos. Estarem 1000 anos no céu sem a companhia de Jesus Cristo, sem ter a pessoa de Jesus Cristo com eles. Uma sexta incongruência se seguirá, se Cristo vier reinar sobre a terra. Então o reino de Cristo deverá ser um reino terreno, imaterial, que contrariará a palavra de Deus. Ele deverá ser um rei visível para os judeus e para todo mundo. Além disso, implicaria que o reino de Cristo não seria um reino espiritual, mas um reino terreno, mundano e pomposo. João 18:36, Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando os fariseus lhe perguntaram quando viria o reino de Deus, ele respondeu: O reino de Deus não vem com ostentação. Não observaria o mundo inteiro a vinda de Cristo corporalmente do céu, na majestade de um monarca? Ora, o reino de Cristo não vem com ostentação. Quando os discípulos buscavam o reino terreno, Cristo disse: Não, meu reino é para reinar em seus corações. Vocês nunca me verão como rei pomposo e exterior no mundo, pois o reino de Cristo é um reino espiritual. Sétimo, se Jesus Cristo vier para assumir um reino na terra por 1000 anos, isso implicaria que, como se Jesus Cristo não tivesse um reino, não fosse rei na terra durante todo esse tempo em que estiver no céu. Eles negam essa passagem em Daniel e todas as frases do Novo Testamento de que o reino do mundo se tornou o reino do Senhor. Eles negam que Cristo seja rei no céu. Quando ele estava na manjedoura e nasceu no estábulo, ele era rei naquela mesma hora. O apóstolo se refere ao nascimento e à ressurreição de Cristo. Cristo, quando ressuscitou dos mortos, era rei, e o evangelho sobre o tempo de Cristo é chamado de reino. É notável em João 18:37. Pilatos então lhe disse: És tu, pois, rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes que eu sou o rei. Cristo era rei, embora não quisesse ser um rei terreno, para destruir os governos terrenos. Portanto, quando o povo em tumulto quis aclamá-lo rei, ele não o fez. Zacarias 1:10. Alegra-te, mundos, ó filho de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e portador da salvação. Humilde, montado no jumentinho, cria de jumenta. Ele era rei quando estava montado naquela criatura lenta e desprezível, de modo que agora dizer que Cristo virá para reinar como rei é insultar o mundo como se Cristo não fosse rei hoje, sendo que ele é rei dos reis e senhor dos senhores no céu. Portanto, não pode vir daqui a 1000 anos para reinar na terra. Lidando com objeções. Agora mostrarei a vocês de forma imparcial as passagens bíblicas mais fortes que oferecem maior respaldo racional para sustentar essa opinião. Me esforçarei para explicá-las de forma clara e objetiva. Há inúmeras citações que diversas correntes de pensamento utilizam para provar esse ponto, mas focarei naquelas que se mostram mais relevantes. Primeiro texto, Apocalipse 20. Primeiro e o principal pilar deles está em Apocalipse 20. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e acorrentou por 1000 anos. E vi tronos e assentaram-se sobre ele. Foi-lhe dando o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal da testa nem na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ora, a partir desse texto, que é o principal das Escrituras, eles parecem fundamentar essas duas ideias. Primeiro, que Jesus Cristo viverá na terra e os santos reinarão com ele por 1000 anos. Em segundo lugar, aqueles que foram mártires pelo anticristo ressuscitarão dos mortos e virão à terra durante esses 1000 anos para continuar com Jesus Cristo. Eles se baseiam nisso, na ideia de que Cristo virá para reinar 1000 anos sobre a terra, mas eu lhe mostrarei que esse não pode ser o sentido e lhe darei 6 respostas. Primeiro, embora as Escrituras digam que os santos que foram decapitados viverão com Cristo por 1000 anos,
O texto não diz que Cristo virá para reinar com eles por 1000 anos. Em segundo lugar, embora o texto diga que eles viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos, o texto não diz que eles reinarão com ele aqui na terra. Em terceiro lugar, embora se diga que os santos viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos, viver e reinar com Cristo não implica necessariamente estar no mesmo lugar onde Jesus Cristo está, pois isso deturparia muitas escrituras. Pois eis que eu estou convosco, diz Cristo. Não se segue, portanto, que a partir desse momento ele estará na terra até o fim do mundo, mas sim que Cristo está conosco, ou nós com ele, pelo seu Espírito. Romanos 8:17. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O texto não denota a mesma localização nem a mesma situação. Digo isso para eliminar a interpretação equivocada que se faz desse texto. Quarto lugar, é evidente que esta passagem das Escrituras não pode servir de fundamento para a afirmação de que Cristo virá reinar 1000 anos sobre a terra, pois nesse caso não apenas os homens viverão este tempo, mas também reinarão com Cristo por esse mesmo período na terra. Matusalém viveu apenas 969 anos e Davi disse: a vida do homem é abreviada. O texto diz: eles viverão e reinarão com Cristo. Nesse sentido, considerando viver e todas as expressões em seu devido lugar, é necessário afirmar que os homens viverão quando chegar esse tempo, 1000 anos juntos. Além disso, esse não pode ser o sentido dessa passagem, pois contradiz o sentido de outras escrituras para afirmar que Cristo reinará na terra por 1000 anos, enquanto outras escrituras dizem que Cristo permanecerá no céu em pessoa, até que todos os homens ressuscitem dentre os mortos. Cada homem ressuscitará e então virá o fim. 1 Coríntios 10:10. Mas cada um por sua ordem, primeiro as primícias, depois que são de Cristo, na sua vinda e então virá o fim. 2 Tessalonicenses 2 e verso 1. Ora, nós vos suplicamos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com ele. Além disso, contradiz a Escritura dizer que na vinda de Cristo apenas alguns homens ressuscitarão, mas não todos. Jó 14:10-11-12. Mas o homem morre e se consome, sim, o homem expira. E onde está ele? Como as águas do mar secam e o rio desaparece e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até que os céus não existam mais, não despertarão, nem serão levantados do seu sono. Jó vos diz expressamente que os mortos não ressuscitarão, até que os céus não existam mais. Isso não pode ser os 1000 anos, pois haverá uma terra e um céu. Então, nas palavras de Pedro, os céus se desfarão como um pergaminho. Ora, quanto a uma ressurreição antes da ressurreição, é algo que as Escrituras não mencionam em nenhum lugar. João 5:28-29. Não vos maravilheis com isso, porque vem a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. O julgamento dos justos e dos injustos ocorrerá na mesma hora, e na vinda de Cristo todos os homens serão julgados. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Portanto, a aparição e a vinda de Cristo constituem o julgamento entre os vivos e os mortos. Ora, amados, interpretar esta escritura como se dissesse que Cristo virá à terra antes de sua última vinda seria contradizer outras escrituras. Logo, esse não pode ser o objetivo desta interpretação, pois não há dissonância entre uma passagem da Escritura e outra. Em quinto lugar, quando a Escritura diz aqui que eles vivam e reinem com Cristo durante 1000 anos, não é dito se é um reinado com Cristo no céu ou na terra, portanto a expressão não indica nem uma nem outra. Em sexto lugar, João não diz que viu os corpos dos homens que foram decapitados e que reinaram com Cristo, mas sim que viu em visão as almas dos decapitados. Ora, dizer que eles teriam que reinar na terra por 1000 anos seria uma grande inconveniência para ele. Para eles, está escrito: eu vi as almas deles. Os 1000 anos não pode ser aplicado ao reinado pessoal de Cristo, pois Jesus Cristo tem um reino eterno. Ele não reina 1000 anos na terra ou no céu, mas eternamente. Reinos e estados deste mundo duraram 1000 anos, e fazer com que o reino de Cristo não dure mais seria restringir demais ao seu alcance. Consultei muitos autores e constatei que a corrente de interpretação geralmente segue essa linha. Embora alguns imaginem
que o texto se refere à prisão do diabo por 1000 anos e que durante esse tempo os santos deveriam viver e reinar com Cristo por 1000 anos. O sentido e o alcance dessas passagens são as seguintes. O período em que esse tempo em que o diabo esteve preso começou. Os intérpretes são unânimes na opinião de que começou no reinado de Constantino Grande, sendo ele o primeiro imperador cristão no mundo, após 300 anos de perseguição pelos imperadores romanos, que causaram grandes massacres e devastação à Igreja de Deus. Tanto que no livro dos Mártires lemos que pode haver 5.000 cristãos mortos por dia no ano. Isto é uma perseguição terrível, e o diabo se enfureceu e se agitou muito. Ora, durante o reinado de Constantino, o diabo estava aprisionado, isto é, os imperadores romanos que eram instigados pelo diabo a toda essa crueldade. Quando Constantino, o imperador cristão, ascendeu ao poder, promulgou decretos e leis imperiais para o estabelecimento da religião cristã, que pôs fim à perseguição dos imperadores romanos. Muitos intérpretes concordam com essa opinião, como Brigham, Napier e Gerard. Esses 1000 anos em que o diabo esteve aprisionado terminará há mais de 300 anos. E esse é o alcance e o sentido das escrituras. Mas então você dirá, embora o diabo estivesse preso, como é que ele conseguiu se soltar novamente? Eles responderam que no ano de 1300, o imperador turco começou a exercer domínio. Gog e Magog, chamado de turcos, prevaleceram e conquistaram a maior parte do mundo. Foram Gog e Magog que perseguiram os santos e se espalharam por quase toda a terra. Comparando as escrituras e a história, esta parece ser a interpretação mais próxima e verdadeira deste lugar, e os intérpretes geralmente concordam com isso. Duas objeções por parte daqueles que pedem por 1000 anos. A objeção, primeiro, lembra no século da Igreja que a Igreja de Deus foi promulgada pelo imperador Valente após esses 300 anos e por Juliano, o apóstata que perseguiu grandemente os cristãos. Como isso pode ser verdade quando lemos sobre tanta perseguição depois que o diabo foi preso? Resposta: quando se diz que o diabo está preso, não se quer dizer simplesmente que não haja tentação para pecar, pois ela deve existir. O imperador Valente estabeleceu o arianismo e perturbou a Igreja de Deus. Alguém responde que não se comparava à perseguição dos imperadores romanos, não era tão longa nem tão tediosa quanto a perseguição sobre o domínio romano, pois todos os dias do ano 5.000 cristãos eram mortos no reinado de Diocleciano. 17.000 cristãos foram mortos em um mês. Houve alguma perseguição esporádica na época de Valente e Juliano, o apóstata, mas nada comparada dos imperadores romanos. Objeção 2. Outra objeção é esta. Sim, mas as escrituras dizem que esta é a primeira ressurreição, que os santos viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, e esta é a primeira ressurreição. Como se pode dizer que depois do tempo em que a perseguição romana foi contida por Constantino, houve uma ressurreição e que eles reinaram com Cristo naquele tempo? Resposta: em primeiro lugar, na expressão bíblica ressuscitar, a palavra ressuscitar não se refere apenas ao corpo ressurgindo da sepultura, mas sim ao homem se levantando de um estado de aflição e pecado, expresso nas escrituras como ressurreição. Romanos 11, 10 ao 11. Que os seus olhos se escureçam, para que não vejam, que suas costas estejam sempre curvadas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De maneira nenhuma, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para provocar a inveja. Isaías 22 e 19. Te expulsarei da tua posição, e da tua posição te derrubará. Os homens que são como homens humildes em cativeiro na Babilônia, esses se levantarão. Não se refere à ressurreição dos mortos no último dia, mas sim a uma ressurreição do pecado. Colossenses 2 e 12. Sepultados com ele no batismo, no qual também ressuscitastes com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitamos com Cristo não corporalmente, mas para fora dos nossos pecados. Colossenses 3 e 1. Portanto, se ressuscitares com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aqui, quando se fala da primeira ressurreição, o significado é esse. Aqueles que escaparam da fúria e da crueldade das 10 perseguições vieram viver nos dias de Constantino, e durante todo o período das perseguições anteriores, se mantiveram afastados da idolatria do pagão e das corrupções do anticristo. Dizem que tiveram a primeira ressurreição. Bem-aventurados os que foram ressuscitados por Cristo. Os pecados, dos erros, da superstição e da idolatria, tanto do anticristo quanto dos pagãos. Sim, mas então se diz que eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos.
Amados, essa frase, viver e reinar com Cristo, embora alguns intérpretes a refiram ao céu, eu concordo com o Birmingham e outros, também com Bernard, que ela denota o seguinte, que aqueles que eram em eras sucessivas desfrutaram de liberdade na religião cristã sobre Constantino Grande, que viveram até os 1000 anos e foram libertados de antigas aflições, e foram mantidos pelo poder de Cristo longe da idolatria dos tempos e do anticristo. Dizia-se que viveram com Cristo por 1000 anos, pois viveram para ele, dependeram dele e não foram mergulhados na maldade dos tempos. E assim, consultando muitos autores, considero este o relato mais verdadeiro em poucas palavras, para defender esse texto de dar qualquer fundamento ao reinado pessoal de Cristo por 1000 anos na terra. O segundo texto, 2 Pedro 3, 7 ao 13. A segunda passagem bíblica que eles citam para defender o reinado pessoal de Cristo por 1000 anos é 2 Pedro 3, 7 ao 13. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra têm sido guardados como tesouro, reservados para o fogo, até o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos ardentes se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Visto que todas essas coisas vão de ser desfeitas, que tipo de pessoas vocês devem ser em santidade e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus incendiados serão desfeitos e os elementos ardendo se dissolverão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Aqui se menciona a vinda de Cristo, a qual aguardamos e aguardamos com urgência. Na vinda de Cristo esperamos uma nova terra. Ora, dizem eles, qual seria o propósito de uma nova terra se Cristo não viesse a esta terra, e os santos com ele por 1000 anos? Como as escrituras parecem garantir para um reinado de 1000 anos? Essas escrituras parecem garantir que ela estará na terra. Dizem eles que somente os justos se beneficiarão do reinado pessoal de Cristo na terra. Para concluir, primeiramente, observe o escopo e o contexto em que esta passagem das escrituras é apresentada. Isso ajudará a esclarecer o texto. Ele é apresentado em contraposição aos alguns princípios epicuristas que alguns zombadores haviam adotado naquela época. Versículo 3 e 4. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não vemos nenhuma mudança na providência, portanto, onde está a promessa da vinda de Cristo? Eles zombaram de Cristo, dizendo que Cristo era um homem desprezível neste mundo. Esta é a resposta nos 7 anos. Pedro afirma diretamente que o tempo da vinda de Cristo não era o tempo dos 1000 anos, mas o dia do juízo. Portanto, essa vinda de que Pedro fala não pode ser entendida como algo que ocorrerá 1000 anos antes do dia do juízo final. Em segundo lugar, observe que no dia da perdição dos homens ímpios, eles mesmos dizem que Cristo permite que os ímpios do mundo vivam no mundo por 1000 anos, embora não para governar como antes. Em terceiro lugar, observe que aqui se diz que antes da existência desta nova terra, o mundo será consumido pelo fogo, os céus passarão com estrondo. Ora, antes de 1000 anos não há nada disso, como acontece antes do dia do juízo. A destruição desse mundo está reservada para o dia do juízo. Portanto, esta vinda não pode ser referida como a vinda pessoal de Cristo à terra para reinar por 1000 anos. Em quarto lugar, diz aqui que Cristo viria como ladrão, mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Esse epiteto se refere à sua vinda para julgar o mundo, a sua segunda vinda e a sua última vinda, e não qualquer outra vinda. Mas se Cristo vier para reinar sobre a terra, então ele virá visível e observável. Mateus 24, 43. Mas sabei isto, se o bom dono da casa soubesse a hora da vigília, viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse roubada. Portanto, estáis vós também preparados, porque numa hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Apocalipse 11, 12. Eis que venham como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Em quinto lugar, os teólogos se baseiam muito nisso. Está escrito, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Que a habitação da justiça que não se implica que tal coisa estará na nova terra, mas que a habitação da justiça se refere a homens justos, não ao céu ou à terra. A palavra grega deixa isso claro, pois é uma palavra no plural.
portanto refere-se à terra que está no singular. Portanto, os teólogos dizem que, com base no original, 2 Pedro 3:13, em que habita a justiça, aguardamos um novo céu e uma nova terra. Assim, a habitação da justiça não deve ser interpretada como se referindo à terra, mas que a justiça deve habitar nos homens. Lemos que não há ninguém na terra onde habita a justiça. Isso quanto àquelas outras passagens das Escrituras. Terceiro texto, Daniel 2:44. Uma terceira passagem das Escrituras que eles também consideram ter alguma força está em Daniel capítulo 2, versículo 44. Nos dias deste reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Esse reino não será deixado a outro povo. Enunciará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Agora, queridos, para que vocês tenham ideia do conteúdo do texto, aqui estão as respostas. Primeiramente, é verdade que um reino foi dado por Deus a Jesus Cristo, e esse reino foi dado por Deus a Cristo, enquanto ele estava aqui na terra na forma de servo, como Lucas nos diz no capítulo 1, versículo 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Portanto, Jesus Cristo tinha um reino e agora ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no céu. Em segundo lugar, diz aqui que este reino teve início nos dias desses reis. Ora, a que dia se refere esse texto? Refere-se àqueles que dividiram o reino de Alexandre, que derrotou os Medos e Persas, o reino que foi dividido entre Ptolomeu, Lade, rei do Egito, e Seleuco, rei da Assíria. Naquela época, Jesus Cristo estabeleceu um reino, pois nasceu rei dos judeus. Em terceiro lugar, é evidente que isso não pode se referir ao reino de Cristo neste mundo por 1000 anos, porque não se pode dizer que será um reino para todo sempre, pois um reino por 1000 anos não pode ser considerado um reino para todo sempre, mas está escrito em Daniel, será para todo sempre. O quarto texto, Efésios 5:5. Uma quarta passagem das Escrituras encontra-se em Efésios, capítulo 5, verso 5. Pois bem sabeis isto, que nenhum imoral, nem impuro, nem avarento tem herança no reino de Cristo de Deus. Gerard cita esse texto e interpreta com propriedade, afirmando que não existe apenas o reino de Deus no céu, mas que a Escritura menciona o reino de Cristo como sendo também o reino de Deus. Portanto, eles fundamentam seu argumento no reino e de Cristo e na existência de um reino aqui na terra. Em primeiro lugar, respondo que é a verdade que Cristo tem um reino, mas ele afirma expressamente que o seu reino não é deste mundo. João 18:36. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Em segundo lugar, embora se diga que aqui existe um reino de Cristo, não se afirma que ele estará na terra por um período de 1000 anos. Em terceiro lugar, os intérpretes do reino de Cristo referem-se a ele como sendo o mesmo que o reino de Deus e que deve ser entendido em termos exegéticos. O quinto texto, Mateus 26:29. O quinto texto que ele está em Mateus 26:29. Mas eu vos digo que desde agora não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que eu beberei novo convosco no reino de meu Pai. Ali cita, e dali eles concluem que não pode se referir ao céu. Por quê? Porque lá não há comida nem bebida, que está a promessa de Jesus Cristo de não voltar a eles até que bebesse, vindo com eles no reino de seu Pai. E isso só pode acontecer se Cristo vier pessoalmente e ter seu povo, tiver um reino para comer e beber com seu povo neste mundo. É nisto que eles se baseiam bastante. Considere essas respostas claras para essas citações. Primeiro, isso não pode se referir a um reino neste mundo por 1000 anos. Meu argumento é o seguinte: o reino que é o reinado pessoal de Cristo deveria ser chamado de reino de Cristo e não de reino de seu Pai. Deveria ser chamado de meu reino e não de reino de meu Pai. Essa é uma das respostas que os teólogos dão. Em segundo lugar, observe o seguinte: isso pode se referir ao período entre a ressurreição e a ascensão de Cristo, pois, como sabemos, após a ressurreição de Cristo, ele permaneceu 40 dias na terra, conforme descrito em Lucas 24:42. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele os tomou e comeu diante deles. Portanto, ele também pode ter bebido e comido, mas isso para mim é um tanto incerto. Em terceiro lugar, que é o verdadeiro propósito deste lugar: não bebereis mais deste fruto da videira, até que o dia em que eu beberei convosco no reino de meu Pai. Ele estava tomando a ceia do Senhor e bebendo o cálice do vinho e disse: no céu, não que haja comida e bebida no céu, mas quando nos encontrarmos teremos doce comunhão e comunhão, como acontece quando comemos e bebemos juntos. Assim como a festa é um símbolo da comunhão e de amor,
haverá amor e comunhão afetuosos com Cristo no céu. Dizem que não haverá pecado no mundo e que a terra será restaurada à sua fertilidade primitiva, como era antes da queda, mas não me deterei nisso. E assim, segundo as minhas modestas limitações, esforcei-me por apresentar com base nas Escrituras por que Cristo não pode vir reinar pessoalmente sobre a terra daqui a 1000 anos, e defendi as passagens bíblicas que parecem corroborar com essa minha opinião. Usos. Será que as Escrituras não indicam nenhuma vinda de Cristo do céu até a sua última e grandiosa vinda para julgar o mundo? Ou então esforce-se para ter Jesus Cristo como rei em seus corações, para reinar por meio da mortificação, para governar em seus corações pelo seu Espírito, para mortificar os desejos obstinados que existem em vocês. Em segundo lugar, visto que não haverá vinda de Cristo como rei neste mundo, esforce-se para que Cristo reine em sua igreja por meio de uma disciplina bem ordenada, para que o governo de Cristo seja estabelecido nos lugares onde vocês habitam. Terceiro lugar, visto que não haverá um milênio, não se preocupem com minúcias e obscuridades sobre a sua vinda à terra, mas esforcem-se para estarem preparados e aptos para a sua última e grande vinda. Em quarto lugar, se Cristo vier reinar na terra, então certamente os santos desta época fazem uma má preparação para o reinado de Cristo, pois se apropriam da santidade, monopolizam-na e dizem ser o povo de Deus, a igreja de Cristo e os santos de Cristo. Assim, fazem uma péssima preparação para a vinda de Cristo, vivendo em sensualidade como vivem, cometendo tais maldades na terra. Isso não passa de uma má preparação e um pobre incentivo para que Jesus Cristo venha a reinar entre tais santos, que são de fato um escândalo para os santos, um escândalo para a religião, e seria um escândalo para os 1000 anos de Cristo, se ele vier reinar. Mas Cristo terá santos melhores do que estes para reinar com ele.